Então, um exemplo. Eu quero determinar os pontos da esfera de equação x2 mais y2 mais z2 igual a 4, quer dizer, uma esfera de raio 2, né? Que estão mais próximos de um ponto aqui, do ponto P. Eu fiz a conta com esse. Tá? Então, os mais próximos e os mais distantes. E os que são mais distantes, tá? Tá? Como é que você monta o problema? Ou seja, que função que você vai pegar? Quem que é a f de x, y, z? A rigor, num primeiro momento, a gente pode pensar que eu tenho que pegar a função que calcula a distância de um ponto genérico x, y, z até esse ponto P, né? Eu quero ver quais pontos estão mais próximos ou mais distantes, então eu vou calcular a função que mede a distância. E aí, eu posso pensar assim, raiz quadrada de x menos 1 ao quadrado mais y menos 5 ao quadrado mais z mais 1 ao quadrado. E aí, trabalhar com essa função vai ser bastante trabalhoso. Ficou ruim a minha frase, né? Lidar com essa função aqui vai ser bastante trabalhoso, porque eu vou ter que calcular derivadas parciais e essa raiz vai ficar atrapalhando. Qual outra coisa vocês poderiam fazer? Em vez da raiz quadrada, eu vou olhar a função que olha só a expressão de dentro da raiz. Porque a função raiz quadrada é uma função crescente. Se eu achar o máximo da soma dos quadrados, eu vou achar o máximo da raiz também. Se eu achar o mínimo da soma dos quadrados, eu extraio a raiz e eu acho o mínimo da distância. Então, eu não preciso trabalhar com a função raiz quadrada de tudo isso, tá? Essa aqui pode, mas vai dar muito trabalho, não precisa ter todo esse trabalho. Eu vou escolher uma função mais simples, f de x, y, z, igual a x menos 1 ao quadrado mais y menos 5 ao quadrado mais z mais 1 ao quadrado, que esta função é mais tranquila, né, para a gente trabalhar. Bom, e aí, eu quero olhar para o espaço todo e olhar pontos de máximo ou mínimo de f? Não, né? Eu vou querer máximo ou mínimo de f, né, mas eu quero os pontos desta esfera. Eu quero saber os pontos desta esfera, qual que está mais próximo de P e qual que está mais distante de P, mas eu estou restrito a essa condição. Tá certo? Então, nesse caso aqui, o conjunto B é a esfera. Tá? E esta expressão que está aqui do lado esquerdo, eu posso chamar de G de x, y, z, né? Tudo bem? E aí, gente, esse conjunto B, como é que ele é? Eu quero saber se esse problema tem solução. Antes de resolver, eu quero saber se ele tem solução. Tem ou não tem? Qual é o teorema que me garante que o problema tem solução? O Weierstrass. O teorema, mas, claro, eu preciso olhar para aquele conjunto B ali e olhar se ele é um fechado ilimitado do espaço. Tá? Se ele for fechado ilimitado, eu posso usar o teorema de Weierstrass e garantir que esse problema tem solução, porque essa função é contínua, né? Tudo bem? Então, esse B, ele é limitado? A parte mais fácil é o limitado. B é limitado?
Porque, bom, eu tenho uma esfera de raio 2, né? E ela está dentro de uma esfera, por exemplo, de raio 3, uma esfera aberta de raio 3 aqui. Tá? Ela está todinho dentro de uma esfera um pouco maior, né? Então, o B é limitado. E aí eu quero saber se ele é fechado. Qual que é a fronteira do B? Hã? É tudo, né? O B, ele é a fronteira dele. Tá? Ele só tem pontos de fronteira. O B não tem nenhum ponto que seja interior, né, a B. Quer dizer, para cada ponto de B, se eu pegar uma esferazinha de raio R, não tem jeito de fazer a esfera, por menor que seja, ficar todinha contida em B. Então, não existe nenhum ponto no interior de B. E todos os pontos de B são pontos de fronteira. Isso é claro para vocês? Pega em cada ponto da casquinha da esfera aqui, você pega uma esferinha, essa esferinha tem pontos de B, né? Que estão na interseção, e tem pontos que estão fora, para cada um deles. Então, o B é fechado porque a fronteira dele é ele mesmo. Tá? Pois todos os seus pontos são pontos de fronteira. Tudo bem? Deu para entender isso? Bom, então, com isso, e o fato que a função é limitada, é contínua, desculpa, contínua, ela é contínua no espaço todo, em particular em B, né? Como a F é contínua, esse conjunto é fechado e limitado, o teorema de Weierstrass garante que existem pontos de máximo e mínimo absolutos, tá? De F. Bom, agora a questão é como procurar esses pontos. Tá? Então, eu já garanti que o problema tem solução, agora eu vou procurar. Como esse B não tem interior, lembra que eu falei, quando a gente tem um problema de máximo e mínimo, você separa em duas partes. Numa você procura pontos críticos para os pontos que estão no interior e depois você procura os pontos de máximo e mínimo na fronteira. O B não tem interior, então essa primeira parte não tem. Tá? Não vou procurar pontos em que o gradiente se anula, isso não precisa. Tá? Não, eu vou só procurar direto na fronteira. Então, e aí como é que a gente procura pontos de máximo e mínimo na fronteira, ou seja, no B? Eu vou usar o método dos multiplicadores de Lagrange. Tá? Agora para 3 variáveis. Então, eu vou calcular o gradiente de F num ponto, x, y, z. Isso aqui vai me dar derivada aqui em relação a x, dá 2x mais 1. X menos 1. A derivada em relação a y é 2y menos 5. E a derivada em relação a z é 2z mais 1. Tá? O gradiente de g, calculado em x, y, z, é 2x. Né? Eu estou derivando essa função aqui que eu escrevi desse jeito, né? Mas é 2x, o gradiente é 2x, 2y, 2z. Né? Aí, bom, o sistema que eu tenho que resolver, né, os candidatos
para a solução do problema, né? São os pontos que satisfazem quais condições? Gradiente de f em x, y, z é paralelo ao gradiente de g de x, y, z. E que mais? E ele tem que estar em B. Então, ele tem que satisfazer essa daqui também. Tá? x2 mais y2 mais z2 igual a 4. Tá? Bom, isso daqui eu posso escrever assim, já abrindo, né? Vocês concordam que este vetor paralelo a esse, tem um monte de 2 aqui sobrando que eu posso simplificar, né? Dividir os dois vetores por 2, continua paralelo. Então, eu vou só escrever que x mais 1, desculpa, eu cismei que é mais aqui, é x menos 1 é múltiplo de x. Y menos 5 é múltiplo de y. Z mais 1 é múltiplo de z. Tudo bem? Aqui é o gradiente da f, é um múltiplo do gradiente da g, tudo sobre 2. Né? E x² mais y² mais z² igual a 4. Tá? E aí, o que a gente tem que fazer é tomar cuidado para não se perder, né? No meio de tanta incógnita. Uma estratégia aqui poderia ser isolar, escrever o x em função de lambda, o y em função de lambda, o z em função de lambda e substituir na de baixo. Tá? Como é que faz isso? Aqui eu vou escrever esta daqui, eu vou escrever que x 1 menos lambda é igual a 1, concorda? Tá? E aí, eu gostaria de dividir tudo por 1 menos lambda, pode? O lambda pode ser 1? Porque se o lambda for 1, eu não posso passar dividindo. Então, lambda pode ser 1? Dá uma olhada aqui. Se o lambda for 1, cancela aqui e fica que menos 1 é igual a 0. Tá, e assim por diante. O lambda igual a 1 aqui também não dá certo, o lambda igual a 1 aqui. Tá, então, isso aqui, eu vou falar assim, que como o lambda é diferente de 1, eu vou dizer que o x é 1 sobre 1 menos lambda. E da mesma forma, o y é 5 sobre 1 menos lambda e o z é menos 1 sobre 1 menos lambda. E agora substitui essas três na equação de baixo. Tá bom? A gente tem que ser cuidadoso com esses sistemas, que às vezes a pessoa fica meio atrapalhada e dá um monte de voltas e não resolve. Depois eu vou mostrar uns mais atrapalhadinhos. Então, vamos lá. Substituindo na equação, na última equação, né? Eu vou escrever assim. Do sistema, a gente vai obter o x, que era 1 sobre 1 menos lambda, ao quadrado, mais o y, que era 5 sobre 1 menos lambda, ao quadrado, mais o z, é menos 1 sobre 1 menos lambda ao quadrado, tem que dar 4. Tá bom? Eu vou escrever assim, ó, que 1 sobre 1 menos lambda ao quadrado mais 25 sobre 1 menos lambda ao quadrado
mais 1 sobre 1 menos lambda ao quadrado é igual a 4. E eu vou multiplicar tudo por 1 menos lambda ao quadrado. Então, vai dar 27 é igual a 4 vezes 1 menos lambda ao quadrado. Então, 27 quartos, 27 quartos é igual a 1 menos lambda ao quadrado. Então, 1 menos lambda é mais ou menos a raiz, certo? Raiz disso aqui. Tudo bem? Então, ó, que eu fico que 1 menos lambda ao quadrado é 27 sobre 4. Eu escrevi de novo, né? Então, 1 menos lambda é mais ou menos... raiz quadrada de 27, eu posso escrever 3 raiz de 3, né? Sobre 2. E aí, 1 mais ou menos 3 raiz de 3 sobre 2 é o lambda. Tá? Então, para lambda igual a 1 mais a 3 raiz de 3 sobre 2, eu obtenho o ponto, eu vou chamar de R, né? R que é aquele x, né? Ó, o x, deixa eu escrever aqui de volta. Tá aqui, ó. Esse era o x, a expressão do x, a expressão do y e a expressão do z. 1 menos lambda, né? A gente pega 1 menos isso aqui, vai dar menos o 3 raiz de 3 sobre 2. Na verdade, ó, 1 menos lambda está aqui, né? Tá, eu podia ir direto... Me interessa a diferença 1 menos lambda. Eu nem precisava desta passagem, eu podia vir direto aqui. Tá? Mas é o inverso disso, né? 1 sobre isso. Então, eu vou ficar com menos 3 raiz de 3 sobre 2. É 5 sobre isto, com o negativo desse. Menos... É o inverso. Eu falei e não escrevi, né? Não inverti. Aqui é menos 2 sobre 3 raiz de 3. O outro é 5 sobre 1 menos lambda vai dar menos 10 sobre 3 raiz de 3. E menos 1 sobre isso aqui vai dar mais 2 sobre 3 raiz de 3. Tá, esse é um ponto. E para o outro lambda, um outro ponto que eu vou chamar de S, eu vou pegar quando isso aqui dá positivo, né? E aí eu vou fazer o inverso desse número, é 2 sobre 3 raiz de 3, 10 sobre 3 raiz de 3 e menos 2 sobre 3 raiz de 3, tá? Na verdade, esses pontos, o R e o S, eles são antípodas, né? Sabe o que é antípoda? Né? Na esferinha, aqui. Se tem um aqui, o outro está no segmento, na interseção da esfera. Eu tenho um R aqui e um S. Os dois estão na esfera, mas o segmento que liga os dois passa pelo centro, né? E aí a gente diz que esses pontos são antípodas. Um é menos o outro, tá? Bom, e agora? Esses são os meus candidatos. Só tem eles dois? Eu estou procurando. Eu sei que o problema tem solução, que existe um ponto de máximo, existe um ponto de mínimo. Eu encontrei dois candidatos. Então, um tem que ser o máximo, outro tem que ser o mínimo. Ponto de máximo, ponto de mínimo. Agora, falta eu descobrir qual é qual. Pode ser por um argumento geométrico, ou pode ser fazendo conta, né? Tem que calcular o f de r
e o f de S, ver qual que está mais maior, qual que está menor. Ou pode ser por um argumento geométrico, se vocês quiserem. Vamos fazer pela geometria? Na verdade, então, aquele desenho está errado. Não está preciso, né? A esfera, o conjunto B, era a esfera de centro na origem em raio 2. Né? Este ponto aqui tem o x e o y negativos e o z positivo. Então, ele está em algum lugar por aqui. Esse é o R. Tá? E o S, ele tem o x e o y positivos e o z negativo. Ele está para cá, assim. Tá? E o ponto P do problema está lá em cima, olha. Está escrito ali, ó. Ele tem coordenadas 1, 5 e menos 1. Tá? Então, 1, 5, ele vem bem para fora aqui e menos 1. Tá? Esse é o ponto P. E agora, só pela figura dá para fazer? Dá para responder, né? O S é o que está mais próximo e o R é o que está mais distante. Tá? Então, bom, ou vocês vão fazer a conta, o F de R é maior que o F de S, então este é máximo e esse é o mínimo. Tudo bem?